e nacionalidades. Para um homem como Salazar, que quase nunca saíra da Península Ibérica, argumentos baseados no que se passava na Europa eram completamente irrelevantes, a menos que tivessem direta influência em Portugal. A resposta de Aristides termina assim. Posso ter errado, mas se errei, não o fiz com intenção, tendo procedido sempre segundo os ditames da minha consciência. Nunca deixei de me guiar no cumprimento dos meus deveres, com pleno conhecimento das minhas responsabilidades. O meu desejo é mais estar com Deus contra o homem do que com o homem contra Deus. Após a resposta à nota de culpa, seguiu-se o processo a cargo de Francisco de Paula Brito Júnior. Houve testemunhas de defesa e de acusação. Do lado da defesa, a mais importante era Calheiros e Menezes, representante de Portugal em Bruxelas e um homem muito respeitado na época. Estivera em Baiona, onde até ajudara a passar alguns vistos a refugiados, mas não teve a coragem de pôr a cabeça no cepo para ajudar Aristides. Pelo contrário, afirmou que o seu comportamento era imperdoável, embora tivesse encontrado algumas atenuantes naquilo a que chamou fraqueza perante um ambiente hostil. Declarou no processo: um funcionário não tem de ser humano quando se trata de cumprir ordens, seja de que natureza forem, mas nem todos têm idêntica resistência moral. Do lado da acusação estava Pedro Titório Pereira, uma das figuras mais marcantes do regime e homem da total confiança de Salazar. Trucidou com argumentos a posição de Aristides e declarou no processo também: de tudo o que ouvi e do seu aspecto de grande desalinho, deixou-me a impressão de um homem perturbado e fora do seu estado natural. Demonstrou não ter a mais ligeira noção dos atos cometidos e disse que não possuía quaisquer instruções contrárias ao procedimento que seguiu. O processo arrasta-se até final de outubro, até que a Comissão Disciplinar decida a pena a aplicar. No final, o instrutor Paula Brito recomenda o seguinte: a suspensão do exercício e vencimento de mais de 30 até 180 dias úteis, mas deixa a Salazar a decisão final. O relator do Conselho, Conde Tovar, sugere uma pena mais pesada, a despromoção à categoria imediatamente inferior. Como sempre, a última palavra é de Salazar. A sua decisão foi inequívoca. Condenou Aristides a um ano de inatividade, com direito a metade do vencimento da categoria, mas acrescenta-lhe o seguinte: devendo em seguida ser aposentado com um quarto do vencimento sem regalias. Mas acontece que este pequeno acrescento era totalmente ilegal, porque não estava sequer previsto no regulamento disciplinar em vigor. Quando tinha ainda 10 filhos a seu cargo, esta sanção significava o completo colapso financeiro. Aristides Sousa Mendes foi condenado em processo administrativo e banido do serviço público. Nessa época, no regime autoritário e corporativo, isso significava praticamente o afastamento da vida ativa. É possível que no peso da sanção tenha influenciado o facto da inimizade entre Salazar e o seu irmão gêmeo César, com quem se compatibilizara quando este último foi Ministro dos Negócios Estrangeiros em 32 e 33. Seja como for, o processo tinha muitas irregularidades e a condenação, que durou para a vida toda, foi apenas motivada pelo facto de ele não ter pactuado com o terror nazi. A sentença foi uma condenação para o resto da vida. Mesmo depois de condenado e com o vencimento reduzido a um quarto, Aristides Sousa Mendes continuou a ajudar refugiados, recebendo nesta sua casa, que evidentemente não estava no estado de degradação que está atualmente. Era uma casa apalaçada, onde as criadas engomadas levavam as visitas às salas adequadas à sua condição social. Mas gradualmente Aristides foi vendo cair sobre ele a pobreza. Acabou por ter de vender todos os seus bens, todo o recheio desta sua casa. Esta casa é uma trágica metáfora dos últimos 14 anos de vida do herói português. Velha, abandonada, a cair aos pecados. Esta casa onde no passado Aristides Sousa Mendes cultivava um perfil de aristocrata, monárquico, católico e conservador. Ele gostava dos pequenos prazeres da vida que o dinheiro pode ajudar a obter. Por exemplo, tinha um Ford feito por encomenda e transformara uma caminhonete para poder levar 17 pessoas. A isso obrigava
a dimensão da sua família. Dera aos filhos uma educação muito cultivada. Além de estudos universitários, tiveram aulas de música e de desenho. E os mais velhos praticavam o violino, a viola, o violoncelo e o piano. Conviveu ao longo da vida com as elites nacionais e internacionais. Por exemplo, quando foi cônsul em Antuérpia, era frequente ver em casa dele Maeterlinck, Prémio Nobel da Literatura, e o próprio rei Afonso XIII de Espanha foi visto a frequentá-la. Quando estava em Zanzibar, nasceu-lhe um filho. Foi o próprio sultão de Zanzibar o padrinho da criança. A vida realmente sorria-lhe. Depois da sentença de Salazar, e apesar de todas as dificuldades, Aristides Sousa Mendes não perde o sorriso. Mantém uma das únicas coisas que lhe resta, a esperança. A sua ideia é entrepor um recurso para o Supremo Tribunal Administrativo. Mas que advogado aceitaria o seu caso carregado de tantas implicações políticas? Toda a gente sabia que as possibilidades de êxito ao recorrer de uma decisão de Salazar eram praticamente nulas. Mas Aristides consegue convencer um jovem advogado, Adelino da Palma Carlos, opositor ao regime de Salazar, e que curiosamente viria a ser a primeira pessoa a chefiar um governo saído da Revolução de abril de 74. E este pediu ao Supremo a anulação da sentença de Salazar. O pedido foi feito, mas em vão. Inativo, Aristides tenta voltar à advocacia. A 7 de novembro foi admitido na Ordem dos Advogados. Mas a ideia de iniciar a prática da advocacia com 56 anos, quando apenas a tinha exercido logo após a licenciatura 33 anos antes, era no mínimo um ato ingênuo ou desesperado. Além da inexperiência, quem é que quereria um advogado tão marcado politicamente? Há um aspecto importante que não podemos esquecer. Quando em junho de 1940 Aristides Sousa Mendes começou desobedecendo, arriscando, a passar vistos, nessa altura ele não tinha 20 anos, tinha 55 anos. Aos 20 anos, todos somos idealistas, todos temos coragem, todos achamos que seremos capazes de enfrentar as decisões dos poderosos. Mas aos 55 anos, com a vida completamente organizada, quantos de nós seríamos capazes de arriscar? Sejamos sérios. Provavelmente muitíssimo poucos. A reação, infelizmente normal, seria obedecer, seria desistir, seria não salvar aqueles milhares de pessoas em sofrimento. Aristides fez tudo o que foi possível para que a injustiça de que foi vítima fosse reparada. Escreveu várias cartas pessoais a Salazar e a todas Salazar respondeu com o silêncio. O silêncio obstinado como castigo. Salazar retirou a Aristides qualquer possibilidade de sobreviver com dignidade, a ele e aos filhos. Os mais velhos, que procuravam emprego, cedo perceberam que o apelido Sousa Mendes era sinónimo de uma porta fechada. Estava-lhes vedado o emprego em qualquer setor da administração pública e em qualquer empresa que se desse ao trabalho de consultar a polícia política sobre os seus possíveis empregados. Há um aspecto que não deve ser esquecido. Aristides Sousa Mendes nunca recebeu a reforma. Com o vencimento reduzido a 25%, por razões burocráticas, durante o processo, nada lhe foi pago. A atravessar naturais dificuldades económicas, decidiu escrever a Salazar um telegrama pessoal que passo a ler. Cônsul na inatividade, com serviços prestados ao Estado por tempo superior a 30 anos, há meses absolutamente desprovido de recursos para sustentar a sua família, uma das mais numerosas de Portugal, roga a Vossa Excelência que se digne ordenar que com a maior urgência lhe sejam abonadas as verbas a que tem direito pelas leis em vigor. Salazar nem sequer lhe respondeu. Nesta altura, Sousa Mendes já era auxiliado pela comunidade judaica de Lisboa, que lhe pagava a renda do modesto apartamento onde residia com a sua família na Avenida Barbosa do Bocage, e eram alimentados na cozinha económica israelita, aqui bem perto desta sinagoga onde agora me encontro. Facto, no mínimo, irónico. No passado, Aristides
abria a sua imponente casa de Cabeiras de Viriato aos mais necessitados. Todas as quintas-feiras era dia de sopa dos pobres. Os anos iam passando e as